Olha, com alegria nós chegamos até você mais uma vez com o programa Andando com Cristo aqui pela TV Grandourados. Uma alegria levar a palavra de Deus até você, a sua casa, a sua família. E nós estamos vivendo no mundo este tempo de insegurança, de pandemia por causa do novo coronavírus. Tantas pessoas que já morreram mundo afora, quantas pessoas com medo. Outros em casa recuperando, outros com medo de pegar a doença. Mas o que nós não podemos perder de forma alguma é a nossa esperança em Cristo. E isto nos mostra que se você não tem em Cristo uma esperança, qualquer tribulação que acontecer sobre a terra desestabiliza sua alma, tira a paz do seu coração. É por isso que precisamos de ter em Cristo e somente na pessoa de Jesus Cristo, no Evangelho da sua graça, uma esperança segura, uma fé firme, porque vêm e passam as tempestades, mas esta fé em Cristo, ou a graça de Cristo que opera nos nossos corações, é o que sustenta a vida, é o que dá alegria, é o que dá paz para viver, é o que dá esperança para continuarmos a bela tarefa da vida. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que é semear a esperança, semear a palavra de Deus. Não saia daí, nós vamos dar o nosso primeiro intervalo e voltamos já para levar a palavra de Deus até você. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. O texto que nós vamos ler hoje é a parábola do semeador. Está em Mateus, capítulo de número 13, os versículos de 1 a 9, que diz assim: Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, não prosperou. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa parábola do semeador nos chama a atenção em todos os aspectos. O reino dos céus. Jesus estava falando aqui em Mateus sobre o reino dos céus. E várias parábolas ele contou
às multidões a respeito do reino dos céus. E uma das parábolas que ele contou para aquela multidão, e a cena aqui é uma cena muito gostosa. Jesus estava à beira-mar do Mar da Galileia, grande multidão reuniu perto dele a fim de ouvir os seus ensinamentos, as suas parábolas sobre o reino dos céus. Não só os ensinamentos, como também a pessoa de Jesus, lendo aqui os evangelhos e tendo com ele um convívio, um relacionamento. Você sabe que é maravilhoso, é grandioso para a nossa alma poder ter este convívio com Jesus. As pessoas aqui estavam tendo um convívio não só espiritual, mas também físico com Jesus. E assentaram ali à beira-mar, e Jesus, de um barco, diz aqui o texto, entrou num barco, assentou no barco, a multidão ficou em pé na praia. Uma cena bastante interessante. Jesus fez daquele barco ali um púlpito, um local para ele pregar e levar a palavra aos seus ouvintes. E começou então a ensinar por parábola e a pregar algumas de suas parábolas. E dentre elas, ele pregou essa parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Ele é o semeador, e todas as vezes que tem alguém, um servo, uma serva de Deus, pregando a palavra de Deus, levando o evangelho da graça de Deus, onde estiver uma professora de escola dominical contando a história bíblica para as crianças, onde estiver um pregador no púlpito pregando a palavra de Deus, onde estiver a palavra de Deus sendo pregada pelo canal de televisão, pelas ondas do rádio, da internet, onde alguém abrir a palavra de Deus para pregar a palavra de Deus, é o semeador semeando. O que eu estou fazendo aqui agora, e você aí me acompanhando, nada mais é do que isto: alguém semeando a palavra de Deus. O semeador saiu a semear. Eis que o semeador saiu a semear. E a semente é a palavra de Deus. E vocês sabem muito bem que o que Jesus está falando aqui é um trabalho real, do dia a dia. É o trabalho das missões da igreja, não só pregar para as famílias que congregam ali na igreja, mas também pregar o evangelho em todos os limites da terra. E não há nenhum povo sobre a face da terra que não possa receber o evangelho e que o evangelho não seja para ele. Me lembro uma vez, quando a Bíblia foi traduzida para a língua dos povos indígenas, Kaiowá, alguém me questionou, falou: pastor, como vocês vão dar a Bíblia dos brancos para o índio? Não existe Bíblia de branco, não existe Bíblia de negro, não existe Bíblia de índio. A Bíblia é a palavra de Deus para todos os povos, todas as raças, todas as tribos, todas as nações. Por onde ela for pregada, é o semeador que saiu a semear. Nós temos um ministério nas igrejas evangélicas pelo mundo, está em mais de 200 países, os Gideões Internacionais. É um grupo de homens e mulheres que saem distribuindo a palavra de Deus. Você pode chegar num hotel, você vai encontrar na cabeceira da cama uma Bíblia dos Gideões. É a palavra de Deus sendo semeada nos presídios, nas escolas, nos hospitais, nas clínicas, escritórios, consultórios. A palavra de Deus tem sido semeada pelos Gideões Internacionais por todos os cantos da terra, em todos os países do nosso planeta, do nosso mundo. É a palavra de Deus sendo semeada. Agora, o que Jesus nos ensina aqui é muito importante, porque este semeador, ele deve ser incansável nessa tarefa de semear a palavra de Deus.
Eu quero crer que todas as vezes que nós semeamos a palavra de Deus, ela não volta vazia. Esta é a promessa de Deus lá no profeta Isaías, que a palavra jamais voltará vazia, ela vai encontrar lugar no coração dos homens, ela vai encontrar lugar no coração daqueles que ouvem. Agora, o que a parábola nos ensina, dentre outras coisas, é que neste dia a dia do semeador semear a palavra de Deus, essa palavra, como uma semente, ela cai em diversos solos. E é sobre isso que eu quero destacar aqui para você no nosso programa de hoje. Que tipo de solo a palavra de Deus está caindo agora? Você que me ouve, como que é o solo que a palavra de Deus está caindo agora? O seu coração, o seu ouvido. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu estou aqui proclamando, e a palavra de Deus vai cair no seu coração. Que tipo de solo é o seu coração? Que tipo de solo são os seus ouvidos, a sua mente, que está ouvindo agora a palavra de Deus? Na parábola, Jesus fala de alguns solos que esta semente caiu e progrediu ou não progrediu. Então observa bem, a primeira porção que o semeador saiu a semear, lançou, o texto diz que caiu à beira do caminho, e as aves dos céus vieram e comeram a semente. Depois, explicando a parábola, essa semente não prosperou, as aves dos céus vieram e cataram aquela semente, comeram aquela semente, dali não nasceu uma planta, não produziu frutos, a semente foi interrompida no seu nascedouro, ou tão logo fora semeado. As aves vieram e comeram. Quem semeia sabe disso, as aves logo vêm para comer a semente. Dependendo do tipo que você semeia, tem que inclusive colocar proteção para que as aves não comam a semente. Todo semeador sabe que lançou a semente, está sujeito às aves virem para comer. Mas explicando a parábola, Jesus diz que estas aves que vieram comer a semente é o maligno, é Satanás, que vem e arrebata a semente que fora semeada no coração dos homens. Logo vem Satanás e confunde a palavra e tira a palavra que fora semeado. Como que ele faz isto? Logo ele semeia a dúvida no coração do ouvinte, são os chamados dardos inflamados do maligno. Vem e coloca dúvida no coração daquele que ouviu a palavra de Deus. E hoje então nós vemos para todo lado pessoas colocando dúvidas na palavra de Deus que é semeada no coração das pessoas, ou essas dúvidas que Satanás vem colocar, tão logo a semente cai no coração do ouvinte, ela é traduzida também, ou elas são traduzidas também como o endurecimento do coração, a incredulidade. Vem Satanás e endurece o coração daquele que ouviu a palavra de Deus, semeia naquele coração a incredulidade, para que a palavra de Deus não prospere no coração. Ah, meu querido ouvinte, você deveria ouvir a palavra de Deus em oração, pedindo a Deus que esta semente caia no seu coração de forma poderosa, de forma graciosa, para que Satanás não venha colocar dúvida sobre o seu coração. A palavra, ela não, quando Satanás coloca dúvida, ela não desce para o coração, não produz vida, não produz arrependimento, corações endurecem, ficam ainda mais duros contra a palavra de Deus, e certamente você conhece muitas realidades assim, mas o semeador não desanima. O semeador continua a semear. Esta é a tarefa do semeador. Ele está sempre pronto a semear. Mas a primeira porção
que o semeador semeou, caiu à beira do caminho e as aves dos céus a comeram. Veio Satanás e colocou dúvida naquele coração, endureceu aquele coração. Não deixe isso acontecer no seu coração neste momento. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar tratando dos solos onde essa semente caiu. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje nós estamos tratando da parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. E que tipo de solo essa semente caiu? A primeira porção caiu à beira do caminho, vieram as aves dos céus e a comeram. A segunda porção, o texto diz que caiu no solo rochoso. Uma pedra com pouca terra sobre ela, e aquela semente caiu no solo rochoso. O semeador continuou semeando. O semeador nunca pode desistir de semear a palavra de Deus. Não é porque a primeira porção caiu à beira do caminho e as aves dos céus a comeram e Satanás endureceu o coração daquele que ouviu a palavra de Deus que o semeador vai parar de semear. Mas a segunda porção também não foi uma porção vitoriosa. Não foi uma semeadura vitoriosa. O texto diz que ela caiu no solo rochoso, lançou as suas raízes sobre a pedra. E Jesus explicando esta parábola, ele diz que é alguém que recebeu a palavra de Deus com alegria, com entusiasmo, sabendo que é a palavra de Deus, e voltou para casa feliz, realizado. O semeador voltou contente, aquele coração que recebeu a palavra de Deus voltou contente, mas só que foi uma alegria passageira, uma alegria temporária. As suas raízes não encontraram solo e ela ficou logo seca e não conseguiu aprofundar e morreu. Jesus fala que é aquele coração que recebe a palavra de Deus. Naquele primeiro momento recebe com alegria, mas tão logo começam a vir as lutas da vida, os desafios da vida, as angústias, as perseguições por causa da palavra de Deus, ou seja, na primeira dificuldade que esta pessoa enfrenta, ele começa a perguntar e Satanás enche o seu coração de interrogações. E ele começa a perguntar: como que pode isso acontecer comigo? Agora eu sou um servo de Deus, uma serva de Deus, por que eu estou passando por essas lutas? E se escandaliza da palavra de Deus e logo desiste. É a semente que caiu na terra, nasceu, mas não aprofundou. Vieram as lutas da vida, e como ela não tinha terra profunda para as suas raízes aguentarem as lutas, o calor do sol, as pressões da vida, tão logo essa semente ou esta planta não prosperou. A semente que caiu no solo rochoso. Quantas pessoas que recebem a palavra de Deus com alegria nos seus corações, e quando vem as primeiras lutas da vida, as primeiras dificuldades da vida, ela desanima, escandaliza e encerra ali a sua carreira com Cristo, a sua carreira cristã. Mas o semeador, ele saiu a semear.
na beira do caminho, no solo rochoso, e ele lança a sua terceira porção. A semente, diz o texto, que ela caiu entre os espinhos, e logo nasceu e brotou, e agora parecia que ia dar certo. Aquela semente brotou entre os espinhos, num local difícil, e nós reconhecemos isto. Muitas das vezes nós semeamos a palavra de Deus em locais muito difíceis para ela prosperar, cheio de espinhos, cheio de ciladas, e esse semeador que não desanima, ele continua, mas o texto diz que ela cai, os espinhos a sufocaram, ela foi sufocada. Sufocada por quê? Sufocada pelos cuidados deste mundo, sufocada pela fascinação dos prazeres deste mundo, prazeres temporários, das riquezas desta vida, do apego às coisas deste mundo. E quando começou o Evangelho a penetrar o coração, o discipulado, o andar com Cristo, as renúncias deste mundo vieram, essa semente não prosperou, esta planta não prosperou, ela foi sufocada pelo mundo. Mas nós temos que entender que a palavra não volta vazia. Mas quantos corações que recebem a palavra de Deus e quando recebe a palavra de Deus, se alegra com estar ali agora tendo uma proposta de uma nova vida, mas quando vem as renúncias, os prazeres desta vida sufocam a palavra. E quantos que têm, nestes momentos da sua jornada, desistido, voltado atrás. Mas a palavra não volta vazia. Ela é salvação para os que creem, e ela é condenação para aqueles que não creem. Ao mesmo tempo que a palavra de Deus é salvação para aquele que crê e para aquele que persevera nela, a palavra de Deus é juízo para aquele que não crê, para aquele que se entrega aos prazeres desta vida. E o semeador não perdeu o seu trabalho de semear. A palavra de Deus, ela será sempre poderosa, tanto para a salvação quanto para o juízo daquele que ouviu a palavra de Deus. Mas o semeador é insistente, ele saiu a semear. Uma parte caiu na beira do caminho, os pássaros comeram, as aves dos céus comeram a semente, Satanás furtou do coração a palavra. Outra caiu no solo rochoso, e quando vieram as lutas do mundo, ela não sobreviveu. A outra caiu entre os espinhos, e os prazeres e deleites da vida sufocaram esta palavra, e a pessoa não continuou a sua carreira, a sua jornada da fé. Mas agora vem uma quarta porção, e esta porção que o semeador saiu a semear, ela caiu numa terra sólida, numa terra fértil, caiu na terra boa. E o texto diz que esta é a recompensa do semeador. Aquela que caiu na parte boa, ou na terra boa, ela produziu a 100, a 60 e a 30 por um. Quem semeia a palavra de Deus deve semear com alegria, deve semear com fé, deve semear com esperança. Se você é um semeador da palavra de Deus, semeie com alegria, semeie com fé, semeie com esperança. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela agora produziu o suficiente para cobrir toda a diferença daquela parte que caiu à beira do caminho, daquela que caiu no solo rochoso e daquela que caiu entre os espinhos. Agora ela produz com abundância. A vida
frutificou, a palavra, a semente caiu na terra boa, naquele coração sedento da palavra. Ali o pecador encontrou arrependimento, ali o pecador encontrou perdão para os seus pecados, ali o pecador encontrou alívio para o seu coração. É a palavra de Deus que caiu na terra boa e ela produziu aquele fruto maravilhoso no coração do homem. Que fruto é este? É o fruto do Espírito Santo. Arrependimento para com Deus, fé no Senhor Jesus Cristo, santidade de vida e de caráter, dedicação à oração e ao reino de Deus, humildade, amor cristão e uma mente renovada pelo Espírito Santo. Essa semente caiu na terra boa. O semeador foi contemplado de todo o seu trabalho, de todo o seu esforço. Quantas histórias maravilhosas que nós ouvimos da palavra de Deus que chegou no coração humano e ali ela prosperou, e ali ela frutificou, ali ela produziu arrependimento, ali ela produziu graça, ali ela produziu fé salvadora em Cristo, ali ela produziu perdão dos pecados, ali ela produziu uma nova vida. Quantos e quantos casos, quantas e quantas histórias nós ouvimos desta semente que o semeador semeou. Algumas não prosperaram, mas aquela que caiu na terra boa produziu a 100, a 60 e a 30 por um. Todo mundo que planta sabe deste milagre da graça de Deus que faz a terra produzir. Assim também é o semeador que semeia a palavra de Deus. John Piper, um pregador do nosso tempo, ele diz que nós não conhecemos todo o esforço do nosso trabalho. Você que é um semeador da palavra de Deus, não desanime. Você que está ouvindo a palavra de Deus agora, ouça com fé, ouça com arrependimento, ouça com contrição. Coloque a sua vida diante de Cristo para você receber salvação e vida eterna. Seja o seu coração esta terra boa. Mas nós não conhecemos a terra onde estamos semeando. Deus conhece. E John Piper diz que nós só conhecemos do nosso trabalho aquela pequena porção suficiente para nos encorajar a semear mais e mais a palavra de Deus. E Jesus completa essa parábola dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então eu quero fazer um apelo a você nesse instante. Que tipo de coração é o seu? Que tipo de terra é esta que a palavra de Deus, como a semente, a boa semente, está caindo agora? É aquela semente que caiu à beira do caminho e Satanás encheu de dúvida o seu coração e roubou a semente que foi semeada? É aquela semente que caiu no solo rochoso, recebeu a palavra de Deus com alegria, mas logo vieram as angústias, os sofrimentos da vida e você caiu nesse lero do mundo hoje. Que Deus é este, bom, amoroso, que deixa seus filhos sofrendo, que deixa criancinha passando fome lá na África? Você caiu nessa cilada do inimigo que sufocou, ou que a semente não teve raízes profundas para aprofundar no seu coração, e logo vieram estas dificuldades e lutas, e no sofrimento você se entregou e não continuou esta jornada cristã? Ou a semente que caiu no seu coração agora é como aquela que caiu entre os espinhos, e quando, mas tem que renunciar às coisas deste mundo, os deleites, os prazeres, e você então, a semente foi sufocada pelos prazeres deste tempo, prazeres temporários, que não vão te dar satisfação eterna, e a semente não prosperou? Ou o seu coração é esta terra boa, que a semente caiu, a palavra de Deus caiu,
e encontrou vida, encontrou graça. A palavra de Deus trouxe ao seu coração perdão, arrependimento e a fé salvadora em Cristo Jesus. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus faça do seu coração esta terra boa neste momento. Que Deus o abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para encerrar o nosso programa com a oração. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós chegamos à conclusão do programa Andando com Cristo neste dia, lembrando que o programa Andando com Cristo é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Temos a alegria também de convidá-lo para estar conosco na nossa igreja. Nós estamos num tempo de pandemia, a frequência tem que ser limitada, mas você pode pegar aí no nosso programa o telefone da igreja, ligar na secretaria e nós vamos ter o prazer de reservar a sua vaga lá no culto para estar conosco. Ou acessar no domingo à noite a TV Grandourados, ligar ao seu televisor e acompanhar o programa, o culto aqui pela TV Grandourados ou pela TV IPB Dourados no YouTube, o canal da igreja no YouTube, que também o culto está sendo transmitido online aos lares neste tempo de pandemia. Muitas famílias têm se reunido nos seus lares e têm cultuado ao Senhor da sua própria casa, o culto sendo dirigido da igreja e as pessoas em casa adorando ao Senhor. Nós vamos orar por você e pela sua família. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração... Senhor, a nossa oração é que esta semente tenha caído em solo fértil, em terra boa, pela tua graça e pela tua misericórdia neste momento. Estenda, Senhor, a tua mão sobre a vida daquele que ouviu agora a palavra do Senhor, para que receba com alegria no seu coração a palavra bendita do Senhor nosso Deus, e que essa palavra venha prosperar no coração daquele que a recebeu neste momento. Oramos pedindo que o Senhor promova a fé salvadora no coração dos nossos ouvintes. Oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e continue na programação da TV Grandourados, a TV da família douradense. Pois a oração é a chave da vitória. Oração é buscar sustento, oração é agradecimento, oração não é só pedir, é gratidão também. Pra Josué o céu ficou parado, para Elias o holocausto queimado. Oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar.